Bom, então hoje, pessoal, nós falaremos aí, tá, sobre o filósofo clássico. Nós vamos voltar um pouco à filosofia clássica para essa aula, tá? Então nós vamos falar sobre o filósofo, né, e a sua escola filosófica, o Epicuro, tá? E aí também sobre o epicurismo, e aí o que isso quer dizer e o que nos importa aqui hoje para essa aula, tá? Bom, então, o Epicuro foi um filósofo, tá? Um filósofo que viveu aí no século 4 e 3 antes de Cristo, tá? Viveu aí no século 4 e 3 antes de Cristo, portanto, ele é próximo, ele é contemporâneo, tá? A Platão e Aristóteles, né? Então, quando Epicuro se desenvolve como filósofo, ou quando Epicuro, né, se constitui como filósofo, tá? Ele, de um lado, tem a grande academia platônica, né, a grande escola de filosofia, a academia que discutia questões importantes relativas à matemática, ao mundo das ideias, à subjetividade, à política, à ética, tá? À justiça. E, de outro lado, nós tínhamos o Liceu de Aristóteles, que também estava recém se constituindo, né? Mas o Aristóteles aí, ele já consegue levar muitos dos seus discípulos da Academia de Platão para o seu Liceu, tá? E o Aristóteles muito mais voltado para o empirismo, para as ciências naturais, para a psicologia, também para a ética, a moral e a política, tá? Então são as duas grandes principais escolas filosóficas aí desse período em Atenas. E vale lembrar que Atenas está se tornando aí, né, uma espécie de centro do mundo nesse período. Bom, para além disso, né, ou dentro disso, surge o Epicuro com uma proposta filosófica muito ou relativamente diferente do que era colocado aí pelos platonistas ou do que era colocado pelos aristotélicos, tá? O Epicuro, ele então funda sua escola, tá, na periferia de Atenas. Ele funda sua escola filosófica nas margens de Atenas, tá? Não no grande centro, não com toda a importância e a riqueza que tinha a Academia de Platão ou a, o Liceu de Aristóteles. Então, Epicuro, junto com alguns de seus discípulos nesse período, tá? Por volta aí do ano 300 a.C., para ser mais exato, funda o que ficou conhecido como os Jardins. A escola do Epicuro, então, é nomeada os Jardins de Epicuro, tá? E esses jardins, essa escola do Epicuro, chamada os Jardins, tá? Ela remetia muito mais a uma habitação, um terreno, um lugar onde viviam algumas pessoas, né? Então, os epicuristas, eles moravam nessa propriedade, nos jardins. E nessa propriedade eles plantavam, eles colhiam, tá? Então, eles desenvolviam o seu próprio estilo de vida epicurista, por assim dizer, nesses jardins, nessa escola filosófica, que era isolada de todo o movimento ateniense. E aí a gente vai tentar entender o que seria esse epicurismo, tá? Bom, a filosofia epicurista, tá? Ela busca a felicidade por meio dos prazeres. Só que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente utiliza o termo prazer para os epicuristas. Para nós, prazer, tá, é algo muito mais ligado à carne, é ligado a uma satisfação. Por exemplo, um grande banquete. Prazeroso comer bem, é prazeroso dormir bem, dormir bastante, é prazeroso, né? Fazer sexo é prazeroso. Enfim, nós temos
série de prazeres à nossa disposição. Tá? Só que prazer, nos tempos de hoje, tá, está muito associado aos excessos. Consegue entender? Aqui, o Epicuro não está falando desse modelo de prazer pautado ou que fosse baseado nos excessos. Tá? O Epicuro está falando do prazer necessário. Tá? E ele vai separar, ele vai dividir, tá, os prazeres em dois. Existem os prazeres naturais e existem os prazeres necessários, tá? E aí, muitas das vezes, os prazeres são naturais e necessários, tá? Por exemplo, alimentar-se. Alimentar-se é um prazer natural e necessário. Nós precisamos desse prazer. Imagina só, se a alimentação não trouxesse prazer nenhum, nós nunca saciaremos a nossa fome. Então, precisa estar associado a uma ideia de prazer para que você se alimente, para que você possa se nutrir. Tá? Procriar, né? Fazer sexo para procriação. Precisa ter prazer, senão você não vai praticar. Precisa ser prazeroso, senão você não vai praticar. Descansar, dormir, repousar, precisa ser prazeroso. Senão o ser humano não queria repousar, descansar, e o ser humano nunca teria se desenvolvido. Então, todos os nossos prazeres que são, tudo aquilo que é natural e necessário, é numa medida prazeroso, para que a gente continue fazendo, para que a gente continue existindo. Tá? E aí o Epicuro vai dizer o seguinte, que a satisfação dos prazeres naturais e necessários à nossa existência são um dos caminhos para a felicidade. Só que aí o Epicuro vai pontuar a necessidade do equilíbrio. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte, que esse prazer é diferente do hedonismo. O que seria esse hedonismo? O hedonismo é a busca excessiva de prazer. Não é isso que o Epicuro quer. O Epicuro quer a busca moderada, a busca necessária dos prazeres, a busca satisfatória, a busca equilibrada dos prazeres, para que assim, então, você possa ter felicidade. E aí, dentro da filosofia epicurista, a gente pode muito bem pensar, não é que... A gente pode muito bem notar que se você exceder, exacerbar na satisfação dos prazeres, ele deixa de ser necessário. Ele passa a ser desnecessário. A própria medida do prazer é a necessidade. Então, por exemplo, comer é um prazer natural e necessário. Mas se eu como muito, é desnecessário. Tá? Dormir é natural e necessário. Mas se eu durmo muito, é desnecessário. Tá? Então, a própria medida dos prazeres é a satisfação da necessidade. Quando ultrapassa isso, ele torna-se um prazer natural, de fato, porque comer é da nossa natureza, porque dormir é da nossa natureza, porque fazer sexo é da nossa natureza. Tá? Então, são prazeres naturais, mas quando praticados em excesso, eles tornam-se desnecessários. Tá? Então, ele vai dizer que, olha, o caminho um dos caminhos para você buscar essa vida prazerosa, em equilíbrio, tá? que vai te levar à felicidade, que é um dos caminhos para que você alcance a felicidade, primeiro, você precisa satisfazer os prazeres naturais de forma necessária. Quando você ultrapassa isso, tá?
você satisfaz os prazeres naturais de forma desnecessária. Então, isso vai gerar um desequilíbrio. Isso vai gerar um vício. Por quê? Porque se você sempre satisfaz acima da medida, se você sempre exacerba, sempre exagera na satisfação dos seus prazeres, você logo nunca estará satisfeito. Portanto, logo sempre estará buscando por mais. Então, se você sempre come bastante, você sempre vai querer comer muito. Isso torna-se um vício. Então, todo o excesso torna-se um vício. Tudo aquilo que é desnecessário, mesmo que seja natural, mas desnecessário, torna-se um vício. Dormir muito, comer muito, fazer muito sexo, por exemplo, tornam-se vícios. Tá? E aí são esses vícios que causam desequilíbrio. E ele vai dizer, não pode existir felicidade naquilo que não pode ser satisfeito. Consegue entender? Então ele vai dizer, olha, tudo que a gente precisa para ser feliz, na verdade, está dentro da gente. Basta a gente saber a medida da satisfação das nossas necessidades naturais. Se a gente consegue satisfazer dentro da medida das nossas necessidades naturais, eu não vou estar ansiosamente, de forma angustiada, buscando por mais. Eu sempre vou me satisfazer dentro da medida necessária. Portanto, eu estarei atingindo uma paz de corpo e uma paz de espírito, uma paz mental. Eu estarei alcançando uma paz física, porque aí, né, dentro da filosofia epicurista, uma das ideias é que o corpo humano é um dos piores tiranos que existem. Quando você quer muito fazer algo, porque você já criou vícios de tanto exceder e exacerbar as necessidades, é dificílimo controlar os impulsos do corpo. Então, se você quer muito comer alguma coisa, porque sempre quando você vai comer, você sempre exagera, logo você vai querer isso de novo, isso vai te satisfazer só momentaneamente, e aí você sempre vai querer mais. Quando o seu corpo ele entra nesse estágio, tá? O corpo torna-se um tirano. Isso pode ser com comida, isso pode ser com sexo, isso pode ser ainda com outros vícios, né? Relacionados a uma série de outras coisas. Jogos, brincadeiras, descanso, sono. O nosso corpo, quando ele perde a disciplina daquilo que é necessário, ele torna-se um tirano. E a gente não consegue fazer mais nada que não esteja dentro daquela disciplina viciada. Então a gente passa sempre, fica sempre percorrendo satisfazer esses vícios. Mas a gente não está vivendo feliz. Então, essa busca pelo equilíbrio físico, tá? No sentido de satisfazer as necessidades naturais de forma moderada, equilibrada, tá? Para o Epicuro, é a aponia do grego, tá? Que é isso, que é o equilíbrio, é a satisfação, é a paz do corpo. É quando você comanda o seu corpo e não o seu corpo comanda você. É quando você consegue ser o senhor do seu corpo. E não o seu corpo é senhor de você, da sua mente, né? Quando você quer comer isso ou aquilo de forma exagerada, quando você quer dormir de forma exagerada, quando você está com preguiça, quando você não quer fazer nada, quando você está procrastinando, quando você está à procura aí de satisfazer desejo sexual, tá? Então, é quando o seu corpo, tá? A aponia é quando você se torna senhor do seu corpo. É essa paz, é esse equilíbrio físico. Tá? E isso só pode ser atingido através dessa busca da satisfação dos prazeres que são naturais na medida necessária. Tá? Bom, depois o outro aspecto aqui que o Epicuro cita
também, tá? Que para que você possa atingir. Então, em medida que você atinge essa paz, essa aponia, que é essa paz física do corpo, essa tranquilidade do corpo, tá? Assim você pode atingir também a tranquilidade da mente, tá? Que é o que ele vai chamar de ataraxia ou ataráxia. Tá? A ataraxia, tá? Ou ataraxia, é basicamente quando você se vê disciplinado na satisfação natural e necessária dos seus prazeres, tá? Você não se importa em ter mais, em querer mais, em buscar mais, porque você não está ansioso, angustiado, querendo satisfazer algum vício do seu corpo. Portanto, a sua mente está tranquila, a sua mente está em paz. Você tem o domínio da sua mente e você percebe que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você possui, já é o suficiente para viver. E ele vai falar que essa é a chave da felicidade. Basta estar vivo para ser feliz, para o Epicuro. A vida é o maior motivo de alegria. Porque se nós atingimos essa aponia, que é a tranquilidade do corpo, e atingimos essa ataraxia, que é a tranquilidade da alma, nós estamos seguros que tudo que nós temos em nós, no nosso corpo, dentro de nós, na nossa vida, na nossa mente, é o suficiente para que você seja feliz. Então não importa se você não importa se você mora numa casa simples, desde que você tenha um espaço para dormir e descansar. Olha só, é a satisfação natural de um prazer. É a satisfação de um prazer natural e necessário. Dormir e descansar. Então, para você dormir e descansar, você pode atingir. Então, você dormindo e descansando de forma moderada, de forma equilibrada, de forma saudável, por exemplo, você pode atingir essa aponia, essa tranquilidade do corpo. Para isso, você não precisa de uma casa grande ou uma casa pequena. Tanto faz a casa, desde que ela te dê as condições mínimas. É aí que o Epicuro vai partir para os prazeres que não são naturais e nem necessários. Então, olha só. Os primeiros prazeres são os naturais e necessários, né? Por exemplo, comer é natural. Comer o suficiente para se nutrir é necessário, certo? Então, isso você pode atingir a aponia e a ataraxia, que é o equilíbrio do corpo e o equilíbrio da alma, que é o que te vai dar segurança para entender que o que você precisa para ser feliz está dentro de si. Bom, se você se desequilibra, você vai satisfazer um desejo natural, por exemplo, comer, de forma desnecessária. Você vai desvirtuar o seu corpo. O seu corpo vai se viciar em comer sempre mais. Você vai se tornar ansioso e angustiado. Tá? Esse desequilíbrio do corpo vai desequilibrar a sua mente. Agora, para ele, existem os prazeres que são, por exemplo, não naturais e nem necessários. Por exemplo, fama, poder, status. Tá? E hoje nós vivemos em um mundo em que a gente persegue isso. Na verdade, nós vivemos em um mundo em que nós perseguimos consumismo, tá? Ter as coisas, parecer ser algo para os outros, fama, poder, status, impressões, né? Aí ele vai dizer que esses prazeres, que realmente fama, poder, status, eles trazem bastante prazer, mas eles não são naturais. O ser humano não está na natureza do ser humano. E, portanto, se não são naturais, nem necessários eles são. Tá? A satisfação e a busca desses prazeres
pior do que desvirtuar e desequilibrar o corpo para depois desequilibrar a mente, vão também mais além e, sobretudo, desvirtuar a alma. Conseguem entender? Então, a busca da satisfação desses prazeres que não são naturais e nem são necessários desvirtuam a alma. O que é pior ainda, desvirtuam o espírito. E aí fica mais difícil ainda você buscar a felicidade. Por quê? Porque você acredita que a felicidade é tudo aquilo que está fora de você. A fama, o poder, o sucesso, o status, não são coisas que estão dentro de você. São coisas que estão fora de você. São coisas que, se você perde esse status, você perde essa fama, você perde esse poder. Então você sempre vai tentar criar o objeto da sua felicidade em algo que não depende de você. Por exemplo, a fama. A fama ela não depende necessária de você. Uma hora pode passar. O poder, uma hora você pode perder. Se você aloja o seu ideal de felicidade na fama, no poder, no status, obviamente, uma hora isso vai se desfazer e a sua felicidade também. Agora, quando você entende que para ser feliz basta estar vivo e a felicidade depende de tudo aquilo que você carrega dentro de você, daquilo que é seu apenas e nada mais, aí sim você pode ser feliz. E tem a ver com a disciplina desses prazeres todos, tá? E aí, então, tá? Eu vou falar aqui algumas frases do Epicuro para eu acho, tá, que são interessantes para que a gente consolide, né, essas ideias aí do Epicuro na nossa mente, né? Então aqui, ó, bom, e aí, né, essa frase que eu vou falar agora resume tudo, né? Por exemplo, não há vida feliz sem prudência. Quer dizer, e a gente vive numa sociedade que tenta quebrar a nossa prudência a todo custo, né? Ah, se você quer enriquecer, se você quer ter fama, quer ter poder, você precisa de uma pitada de imprudência, né, nessa sociedade. Tá? Por quê? Porque essa sociedade, ela visa valores consumistas, ela visa valores de fama, de poder, de sucesso. E esses valores, eles não são feitos para nos tornar felizes. Eles são feitos para que você, por exemplo, o consumismo. O consumo, ele não existe para te fazer feliz. O consumo existe para você consumir. Então, quanto mais você consome, você acha que está buscando uma felicidade. Mas, na verdade, você está depositando a felicidade em algo que está fora de você. Isso é imprudência, por exemplo, no consumo. Não é? E aí, diante de todas as nossas outras ações e atitudes, né? Atitudes prudentes podem produzir, né, consequências e ações felizes ou viavelmente felizes. Tá? Então, interessante. E aqui uma outra frase que eu gosto também, tá, do Epicuro. Desfrutam melhor da abundância aqueles que menos necessidades têm. Quer dizer, desfrutam mais da abundância, desfrutam melhor da abundância aqueles que menos necessidades têm. Ou seja, se você cria na sua vida tantas necessidades, você nunca vai desfrutar da abundância. Se você tem a necessidade de ter uma casa de 3 andares, dificilmente você vai satisfazer essa sua necessidade. Essa é uma necessidade que poucos conseguem satisfazer. Na verdade, não é uma necessidade. Isso não vem a ser uma necessidade, é uma exacerbação. Todos precisam de casa. Ninguém precisa de uma casa de 3 andares. Então, você precisa de um lugar confortável para dormir, para descansar, para você buscar a felicidade do seu corpo.
Você não precisa de um lugar tão grande. Consegue entender? Então, aqueles que necessitam menos coisas têm abundância com mais frequência. Então, se eu necessito de pouco, e eu sempre consigo ter pouco, tá? Pouco é fácil de conseguir. O necessário é mais fácil de conseguir. Se eu sempre necessito o necessário, eu sempre satisfaço essa minha necessidade. Se eu sempre necessito o que não é necessário, dificilmente eu vou satisfazer essa necessidade. Logo, eu estarei frustrado, triste. Tá? Outra frase interessante. Busque na tranquilidade da alma a felicidade que os sentidos não conseguem alcançar. Tá? É na tranquilidade da alma, é na tranquilidade do corpo, é nessa aponia, é nessa ataraxia que você vai conseguir alcançar a verdadeira felicidade. Felicidade é paz de espírito. Felicidade é estar em paz com tudo, consigo, com o mundo. Se você está em paz, tá? Né? Se você se sente senhor do seu corpo, senhor da sua mente, se você está em paz com o que tem, se você percebe que o que você tem é o necessário e que se você vive segundo apenas o necessário, você está tranquilo. E é essa tranquilidade que pode te trazer paz. Estar com a mente tranquila, estar com uma mente em paz. Isso é a verdadeira felicidade para o Epicuro. E essa tranquilidade que só é possível, essa paz que só é possível com essa tranquilidade, nós não conseguimos através dos nossos sentidos, né? Os olhos, o tato, o olfato, a gustação. Quando a gente tenta satisfazer os nossos prazeres através dos nossos sentidos, sempre vai faltar algo. Por quê? A verdadeira tranquilidade está na satisfação da mente. Tá? Por isso, busca na tranquilidade da alma a felicidade que os sentidos não conseguem alcançar. Tá? E aí, né, para a gente começar a finalizar aqui, tá? O Epicuro vai dizer o seguinte, essa busca, ela nunca é tão cedo e nunca é tão tarde. Você nunca é novo para começar essa busca e nunca é tão velho para iniciar essa busca. Esse controle, esse domínio, essa disciplina de si, né? Essa busca da aponia, essa busca da ataraxia que vai te levar a uma paz, que pode te levar à felicidade, à tranquilidade. Tá? Nunca se é tão jovem, nem nunca se é tão velho. Por isso, tem uma frase que diz assim, na juventude não devemos hesitar em filosofar. E aí, tenham como filosofar essa busca, essa prática da felicidade através do controle, da disciplina desses hábitos, da disciplina do corpo, da disciplina da mente, da satisfação dos prazeres naturais e necessários apenas. Tá? Então, tenham como filosofar isso, porque tudo isso depende da mente, depende da reflexão. Tá? Então, na juventude, não devemos hesitar em filosofar. E, na velhice, não devemos deixar de filosofar. Nunca é cedo ou tarde demais para filosofar. Então, quando você está ensinando certos valores nesse sentido, valores desse tipo para os jovens, nunca pense que é muito cedo para ensinar certos valores, ou nunca pense que é muito difícil para os jovens se adaptarem a certos valores de retidão ou de valores mais retos e mais disciplinados. Pelo contrário, tá? Os jovens sempre vão ter uma aptidão muito grande para se disciplinarem. O problema é quando nós já temos jovens que estão viciados nos maus hábitos. Tá? Porque fica difícil reverter, mas sempre se reverte. Por quê? Porque nunca se é velho o suficiente para buscar, para alcançar.
Então, Epicuro ele entende que para todos é possível essa busca do que ele vai chamar de felicidade, tá? Então, olha só, essa aqui é uma frase muito bonita, né? Quem diz que não é ainda ou não é mais tempo de filosofar, está dizendo que não é ainda ou não é mais o tempo de ser feliz. Então, quem está dizendo que não é mais tempo, ou quem está dizendo que ainda não é tempo ou não é mais tempo para filosofar, está dizendo que não é mais tempo ou ainda não é tempo de ser feliz. Porque o único caminho para ser feliz é essa busca filosófica através essa busca filosófica por esse equilíbrio, essa tranquilidade que você só pode obter através da satisfação natural e necessária dos seus prazeres. Tá? E o Epicuro também vai dizer que uma questão que costuma assombrar aí as pessoas, né, é a questão da morte, né? E a questão da morte é algo que costuma assombrar aí as pessoas, né? E o que pode tirar um pouco a tranquilidade e desequilibrar as pessoas nos seus comportamentos, ações, na satisfação dos seus prazeres, e, enfim, todas as suas angústias, é o medo da morte. O medo da morte é algo que persegue todos nós, de alguma maneira, em algum momento, em um maior ou menor grau. E Deus fala, olha, quanto à morte é simples. Tá? E aí entra bem aquela ideia de que basta estar vivo para ser feliz. Ou a vida basta para a felicidade. Porque ele vai dizer o seguinte, que quando se está vivo, não existe a morte. Quando você está vivo, tá? A morte não está em você. Então, quando se está vivo, a morte não está presente. E quando se morre, não existe mais vida. Por isso é simples, não tem com que se preocupar. Se você está vivo, você está vivo, você não está morto. Você não precisa se preocupar com o que é a morte, porque agora você está vivo. O que importa é agora, você está vivo agora. Isso é o que basta. Então a morte não pode ser uma questão importante. E se eventualmente você morre, acabou. Acabou a vida. Se acabou a vida, acabaram as preocupações. Tá? Então, basicamente, a gente consegue notar nessas ideias do Epicuro como é possível alcançar uma felicidade através de um equilíbrio, de uma tranquilidade, que é no sentido de domesticar, de disciplinar o corpo, né, com a aponia, disciplinar a mente com a ataraxia. E aí essa tranquilidade de, sobretudo, estar vivo e ser feliz com aquilo que você possui dentro de si, é o único caminho viável para a felicidade. E isso é a felicidade por si só. Mas isso é o dia a dia, é uma constante, é uma busca. Isso é o filosofar do Epicuro, e é dessa maneira que ele e os seus discípulos viveram aí nos seus jardins, ou nos jardins de Epicuro, nas redondezas aí, na periferia de Atenas, por assim dizer. Certo?